Idade Antiga, as primeiras civilizações. Segundo episódio, Antiguidade Ocidental. A Antiguidade Ocidental também é conhecida como a Antiguidade Clássica e envolveu duas grandes potências, Grécia e Roma. Civilização grega. A Grécia Antiga surgiu em 1100 a.C. e perdurou até 146 a.C., quando foi dominada pelos romanos. Ela se localizava ao sul da Península Balcânica, entre os mares Mediterrâneo, Egeu e Jônico. Para entender sua organização política, é preciso compreender que os gregos buscavam enaltecer a beleza e a virtude por meio do desenvolvimento da música, escultura, pintura e também das discussões políticas que eram permitidas em praças públicas, principalmente na cidade de Atenas. Por isso, os gregos desenvolveram a concepção de que os cidadãos tinham plena capacidade de contribuir para o bem comum, o que resultou na forma política de democracia, palavra de origem grega que significa demos, povo, e kratos, poder, ou seja, o governo exercido pelo povo, o que era bem diferente dos demais impérios que vimos na Antiguidade Oriental, como no Egito, por exemplo. Em um conjunto de cidades chamadas de polis, sendo as principais Atenas e Esparta. Considerando que a Grécia não era um reino unificado, todas as polis se organizavam socialmente de forma independente. A organização social de Atenas, por exemplo, se dava em forma de pirâmide, tendo os eupátridas, que eram os cidadãos com maior poder político no topo, seguidos pelos demiurgos, também cidadãos, porém ricos comerciantes. Em seguida vinham os geórgos, também cidadãos atenienses, porém pobres e pequenos proprietários de terras. Em seguida vinham os métecos, comerciantes e artesãos estrangeiros, que não detinham direitos políticos por não serem cidadãos atenienses. E por fim, os escravos, homens que não pagavam dívidas ou prisioneiros de guerra. Enquanto em Esparta, também havia uma organização social em forma de pirâmide, onde no topo encontravam-se os esparcíatas, ricos espartanos que controlavam toda a cidade, seguidos pelos perecos, comerciantes e pequenos artesãos que não detinham poderes políticos, e por fim, os ílotas, servos que se tornaram propriedade do governo, uma espécie de escravo estatal. No que diz respeito à economia, os gregos se dedicavam a diversas atividades, tais como a agricultura, principalmente de uva e trigo, atrelada à criação de animais, e também o artesanato e o comércio, que fazia uso da moeda chamada dracma. A população da Grécia originou-se dos povos indo-europeus, que são aqueles formados a partir da miscigenação de grupos étnicos da Ásia e da Europa, tais como os aqueus, jônios, eólios e dórios, que migraram para a região da Grécia Antiga. Por volta de 950 a.C., os gregos passaram a realizar registros escritos, sendo seu primeiro sistema gráfico a escrita linear B. Os gregos adoravam diversos deuses, ou seja, eram politeístas, e acreditavam que esses deuses tinham características e fraquezas humanas,
com a única diferença de serem imortais. Os gregos também acreditavam que os deuses estavam a serviço dos seres humanos. Na Grécia Antiga existiam 12 grandes divindades: Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Os gregos foram fundamentais para estruturar as bases da ciência moderna, considerando que a Grécia foi uma das primeiras civilizações que desenvolveu a medicina por meio dos estudos de Hipócrates, que passou a explicar as doenças a partir do funcionamento do corpo humano e não apenas pela explicação religiosa. Os gregos também foram um dos primeiros povos a documentar a sua história, desenvolver a astronomia e a matemática, além de valorizar o estudo e a pesquisa com o surgimento das primeiras academias e universidades. Civilização romana. A Roma antiga surgiu no século XIII a.C., aproximadamente no ano 753 a.C., com a formação de pequenas aldeias e perdurou até 476 d.C. Ela se localizava no centro da Península Itálica, situada na Cordilheira dos Alpes e banhada pelos mares Adriático, Tírreno e Jônico. A população da Roma antiga teve origem da miscigenação de 3 povos que passaram a habitar a região da Península Itálica: os gregos, os etruscos e os italiotas. Os romanos eram politeístas, porém diferenciavam 2 tipos de deuses: os de índiges, que eram deuses originais, protetores do Estado e dos sacerdotes, e os dinovencides, que eram divindades que surgiram depois, cujos cultos foram introduzidos posteriormente. Assim, existiam diversos deuses que protegiam determinadas atividades humanas. Por exemplo, os lares protegiam o campo e a casa, Marte, a guerra, e Vênus, o amor e a beleza. Os romanos contribuíram para o desenvolvimento das ciências exatas modernas, inclusive criaram o ábaco, que é utilizado até os dias de hoje. Também desenvolveram a agrimensura para aproveitar terras de plantio e o odômetro, que calculava percursos. Além disso, se dedicaram aos estudos da cartografia, astronomia, medicina e arquitetura, com a construção de grandes obras. No que diz respeito à escrita, o alfabeto era constituído apenas por letras maiúsculas, escritas com auxílio de pedaços de bambu ou penas de ganso. Para entender a organização política, social e econômica da Roma antiga, é preciso entender que ela se dividiu em 3 grandes períodos: o reinado, que se iniciou em 753 a.C. e finalizou em 509 a.C., o período da República, que teve início em 509 a.C. e finalizou em 27 a.C., e por fim, o período do Império, que teve início em 27 a.C. e finalizou em 476 d.C. Reinado, também chamado de monarquia, a sociedade se organizava em forma de uma pirâmide bem definida,
com os patrícios, que eram os grandes proprietários de terras e políticos no topo, seguidos pelos chamados clientes, que eram homens livres que prestavam serviços aos patrícios em troca de proteção. Em seguida vinham os plebeus, que era uma camada social composta por agricultores, comerciantes, artesãos e também os soldados, que compunham a maior parte da plebe. E por fim, os escravos, que eram as pessoas endividadas, e os prisioneiros de guerra, que muitas vezes eram transformados em gladiadores para divertir os romanos nas arenas. Durante o período da monarquia, Roma teve 7 reis, cujo poder era passado de pai para filho. O rei, além de possuir o poder de deliberação e nomeação de cargos públicos, também detinha influência militar e era considerado um representante dos deuses na terra. Embora o monarca controlasse o reino sozinho, existiam 2 grupos políticos que o auxiliavam: o Senado e a Assembleia Curiata. Nesse período, a agricultura era a principal atividade econômica de Roma. Com o passar dos anos, o rei começou a enfraquecer o Senado, retirando alguns de seus poderes de decisão. Foi quando, percebendo isso, o Senado derrubou a monarquia e implantou a República. Porém, os patrícios seguiram governando. Por isso, nessa época, ocorreram muitas divergências entre os plebeus, que almejavam alguns direitos, e os patrícios, que desejavam manter a pirâmide social de dominação. Isso gerou diversas revoltas sociais que resultaram em conquistas de direitos pela plebe, tais como os tribunos da plebe, que era uma concessão de cargos públicos aos plebeus, e as leis das 12 tábuas, que era uma espécie de constituição que originou o direito romano, o que fez com que as 2 classes sociais que antes eram muito divididas praticamente se unificassem. No período da República, Roma voltou seus olhos para a economia comercial. Foi quando ela passou a controlar o Mediterrâneo e, consequentemente, o fluxo de metais que eram transportados pelo mar, o que fez com que Roma se tornasse o centro comercial da região. Para que a República ampliasse seu poder, foi necessário aumentar o número de escravos, já que eles eram a base de toda a produção econômica. Porém, a violência com a qual eles eram tratados impulsionou diversas revoltas que acabaram minando as forças da República. E para manter o poder político, Roma viu a necessidade de implantar um império. Nesse período, percebeu-se também que, mesmo com alguns direitos conquistados no período da República, nem todos os plebeus conseguiram prosperar. Na verdade, a grande maioria mal conseguia sobreviver. Foi quando o imperador Otávio Augusto, o primeiro a assumir o império, implantou a chamada Política do Pão e Circo, que tinha por objetivo vender alimentos a baixos custos e oferecer espetáculos gratuitos aos plebeus, para que estes pudessem ter o mínimo para sobreviver e, assim, garantir a manutenção do Império Romano. A economia seguiu em ascensão e, com a expansão do território romano, a circulação comercial se intensificou, o que fortaleceu o poder do Império, que chegou a ser tão amplo que representava cerca de 25% de toda a população do mundo. Contudo, a partir de 235 d.C., o império começava a ruir. Foi quando os imperadores soldados passaram a governar, e com a militarização, a busca pelo poder se tornou bem sangrenta. Só para se ter uma ideia, em um período de apenas 50 anos, Roma teve 26 imperadores, e destes, 24 foram assassinados. Tudo isso contribuiu para que em 395 d.C., o Império se dividisse em 2, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente.
Finalmente, em 476 d.C., ocorre a desintegração do Império Romano do Ocidente, e com a queda do Império chega ao fim a Antiguidade e se inicia o surgimento da Idade Média.